Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para compartilhar com você aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração através da palavra, amém? Mas antes de começar aqui, eu quero agradecer a você mais uma vez, que é inscrito no canal, que tem visto o vídeo, que tem acompanhado, que tem deixado seus comentários, que tem compartilhado para alcançar mais vidas. Enfim, você que gosta de assistir os vídeos, obrigado pela tua presença, obrigado por estar dedicando um momento, mais uma vez estar vendo esse vídeo, e eu não tenho dúvidas que esta palavra, mais uma vez, vai edificar a tua vida. Eu louvo ao Senhor pela tua vida, que essa palavra venha falar ao teu coração. E você também que está chegando agora no canal, se você gostar dos vídeos, do conteúdo que a gente compartilha aqui, que é a palavra de Deus, que é de uma forma simples, que é da forma que Deus me capacitou, para compartilhar aquilo que Ele coloca no meu coração, que se você gostar dos vídeos, você possa se inscrever, e não esquecer de ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo, amém? Então aí, que Deus possa abençoar a vida de vocês abundantemente e que esta palavra hoje venha falar ao teu coração, amém? Então, hoje a palavra que eu estudei, Deus me direcionou aqui, está lá o texto em Efésios 6, é um tema interessante aqui, que fala sobre fortalecer-se no Espírito. Então, o apóstolo Paulo aqui vai usar uma linguagem militar, usar uma linguagem figurada para falar das armas espirituais que nós temos que ter para combater contra forças espirituais, porque o texto começa nos dizendo que a nossa guerra não é contra pessoas, não é contra seres humanos, mas é contra forças espirituais. Então, você que crê na Bíblia, você que crê em Deus, que é cristão, você tem a certeza, a convicção, eu também tenho, que o diabo existe, que as forças do mal existem, assim como existe as forças do bem. E aqui a palavra vai nos ensinar que como nós podemos se fortalecer com essas armas espirituais para estar preparado para combater contra as forças das trevas. Então eu dei o tema para esta palavra, fortalecendo o espírito. É um tema bastante interessante, um tema forte e um tema, com certeza, o cristão tem que estudar esse tema, e o cristão tem que também não só ler, mas tem que praticar, tem que viver o que está neste estudo para poder combater contra as forças das trevas e assim ter força para lutar contra elas e vencê-las. Então que você possa abrir a tua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10, onde a gente vai começar esse estudo e com certeza vai ser edificante para a minha e para a tua vida. Então eu não vou ler diretamente o texto, mas vamos ler aqui e vamos comentando um pouco sobre esta palavra e este estudo, amém? Então que você possa abrir e ler junto comigo lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. A palavra começa dizendo assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor, e receberão a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então aqui começa dizendo a palavra que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra alguém que você não gosta, alguém que, como diz as pessoas, eu não vou com a cara dele, mas isso já é uma atitude errada, porque temos que perdoar o nosso próximo, mas o foco aqui hoje não é esse. O foco é de falar aqui, de fortalecer-se no Espírito. Então aqui a palavra diz que
a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra principados, contra potestades, contra forças espirituais do mal, contra o diabo e contra os seus malignos. Então, nós temos que nos preparar, porque o diabo, ele não desiste de nos tentar. Ele tentou o próprio Jesus no deserto. Se você lá em Mateus capítulo 4, você vai ver, se você quiser ler lá, não vou comentar para o vídeo não ficar extenso. Então ele tentou o próprio Jesus. Então o diabo e os seus demônios, ele com certeza está ao derredor, está a nos tentar. Então eu quero ler com você o versículo que fica lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que fala aqui do nosso inimigo que é o diabo. Diz assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda aí como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Então o diabo fica todo tempo ao nosso redor, procurando alguém que possa devorar. Principalmente você que tem seguido os caminhos de Cristo, você que tem seguido o Evangelho, que tem tentado se aproximar de Deus, que tem tentado fazer a obra do Senhor. Então o inimigo, ele se levanta e ele lança setas contra as nossas vidas. Ele lança pensamentos ruins, ele lança no nosso pensamento coisas que a gente vai pensar que não é capaz de fazer. Talvez ele lança na gente o desejo de parar. Então a gente tem que se fortalecer no espírito, porque a palavra nos diz aqui que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra pessoas, mas é contra forças espirituais do mal. Então, aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, fala um pouco do diabo, que ele fica todo o tempo ao redor, bramando, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, o diabo existe, as forças espirituais do mal existem, e nós temos que andar preparado contra essas forças espirituais do mal para continuar permanecendo no caminho, que é o caminho que Jesus nos ensinou a trilhar, que é o caminho do Evangelho, o Evangelho da paz, que é o caminho de viver o Evangelho, de viver a palavra de Deus. E para viver, e com certeza se você estiver tentando viver a palavra de Deus, viver o ensinamento, viver o Evangelho, você vai estar automaticamente fortalecendo-se no Espírito, porque a Bíblia é o alicerce para você fortalecer-se em todas as áreas e principalmente no Espírito. Então, aqui no versículo 9 de 1 Pedro, capítulo 5, vai seguindo assim. Quando diz, no versículo 8 fala do diabo e no versículo 9 fala assim: fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então aqui nos diz a palavra que nós temos que enfrentar o diabo e ficar firmes. Não adianta eu viver a palavra, não adianta eu ser espiritual, estar fortalecido no espírito somente hoje e amanhã não. Então aqui a palavra lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, fala que a gente tem que ficar firme, tem que ser constante e assim também orar pelos nossos irmãos, porque todos estamos diante dessa situação. Nós estamos vivendo em um mundo material, mas nós temos que nos fortalecer no espírito, porque a nossa guerra principal não é contra a matéria, mas é contra as forças espirituais, e nós temos que andar preparado para combater contra essas forças. Que você abre aí a tua Bíblia, eu quero ler mais um versículo com você, que fica lá em João capítulo 10, versículo 10. Diz assim: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância, que é Jesus falando. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então aqui quando ele fala do ladrão, ele está se referindo ao diabo. Então ele vem só para matar,
vem para roubar, vem para destruir aquilo que Deus constituiu, e principalmente a família. Ele quer destruir a família, ele quer destruir todas as áreas, mas a área principal dele é a família, porque a família é o alicerce de um ministério. A sua esposa, os seus filhos, se você estiver bem com eles, automaticamente você estará bem com Deus. Então você precisa se preparar espiritualmente para vencer as setas do maligno. Então Jesus aqui, ele diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir, e realmente ele vem, mas se nós estivermos preparados, ele não vai nos vencer. E ele vai seguindo no verso 11, dizendo que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Por que eu li esse versículo? Porque aqui Jesus fala um pouco do inimigo, que ele vem para roubar, matar e destruir, mas ele nos ensina que se nós estivermos preparados, a gente vai conseguir vencer o inimigo. Então ele diz no verso 11 que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, se a gente prestar atenção, a palavra diz assim, que ele dá vida pelas suas ovelhas. Então nós temos que procurar ser ovelhas do Senhor Jesus, para que esta palavra se cumpra na minha, se cumpra na tua vida. Então não adianta eu viver somente hoje a palavra e amanhã não, mas eu tenho que continuar sendo ovelha do Senhor, para ele continuar sendo o meu pastor. O Salmo 23 lá diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas para isso, para que essa promessa se cumpra, você, temos que ser ovelha do pasto do Senhor. Se eu for uma ovelha rebelde que não está no pasto do Senhor Jesus, falando por uma metáfora, mas através de um texto, mas realmente, literalmente, o que quer dizer isso? Ser ovelha do pasto é ser alguém que está vivendo nos conselhos, alguém que está seguindo, alguém que está praticando, alguém que está vivendo e tentando viver o que Jesus quer que nós vivamos, que é o Evangelho. Então, aqui nós já lemos que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra forças espirituais. Então, que nessa primeira parte você entenda isso, que a sua luta não é contra pessoas, mas é contra forças espirituais do mal, porque o inimigo nos lança seta, ele lança seta de contenda, ele lança seta de várias formas na nossa vida, e nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus, e principalmente fortalecendo-se no Espírito. Então essa é a primeira parte do estudo, é conhecer aqui o que a palavra diz sobre o inimigo. Ele tem as armas dele, mas Deus nos deixou as armas espirituais para combater com isso. Então aqui na primeira parte nós estudamos, nós lemos, e aqui eu falo da forma que Deus está colocando no meu coração. Nós lemos sobre o nosso inimigo, e para combater contra ele precisamos conhecer ele. Então precisamos saber quem é ele, a forma que ele age, e as escrituras nos ensinam isso. Aqui nós lemos poucos versículos, mas se você estudar profundamente, você vai encontrar mais versículos falando do diabo, falando de como ele é. Então aqui nós conhecemos um pouco dele, e agora vai seguir aqui no verso 13 até o verso 18, falando de como se preparar espiritualmente para combater contra esse inimigo, contra esses inimigos. Então, esses inimigos espirituais. Então, na primeira parte, fala que nós estamos numa luta espiritual, numa guerra espiritual contra inimigos espirituais. E falamos um pouco desses inimigos. E agora vamos finalmente falar sobre como se fortalecer no Espírito, que é o tema desta palavra. Amém? Então vamos ler aqui, a seguir no versículo 13 de Efésios 6. A palavra está dizendo: pois isso agora, peguem agora a armadura de Deus, que lhes dá assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão
firmes, sem recuar. Então, como nós dizemos, a luta é contra forças espirituais. E aqui já vai nos ensinando que temos que ficar firmes sem recuar, porque o inimigo ele não desiste, ele é persistente. Então nós temos que firmar os nossos passos. E o verso 14 a seguir: portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calcem com os sapatos e a prontidão para anunciar a boa notícia de paz, e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Por fim, o verso 18 diz: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiado pelo Espírito de Deus, e fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo fala através de uma linguagem militar, vamos dizer assim, pilares para se fortalecer no espírito. Então aqui ele fala de vários setores para se fortalecer no espírito. Ele fala através de uma linguagem militar, armas para se fortalecer no espírito, mas não significa que é aquela arma física, mas é o significado espiritual daquela arma que nós temos que entender e ter elas para nossas vidas, para poder andar fortalecido no espírito. Então ele começa dizendo aqui no versículo 14, para a gente, portanto, estejam preparados, use a verdade como cinturão. Então, por que ele já começa aqui falando da verdade? Porque um cristão, principalmente, com certeza, nós temos que buscar viver a verdade. Lá em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Então ele já fala aqui, o primeiro passo é a verdade. Então nós temos que ser pessoas verdadeiras, evitar dizer mentira, falso testemunho, isso está até nos mandamentos. Então aqui o primeiro pilar que ele diz aqui é estar preparado, usando a verdade como cinturão, é dizer somente a verdade, porque se você dizer a verdade, você não vai prejudicar alguém. Então nós não podemos levantar falso testemunho, dizer mentiras para agradar alguém ou para não machucar alguém. É melhor, eu sempre comento com a minha esposa, é melhor a verdade que te machuca, mas ela te faz fazer as coisas certas depois, do que a mentira que amacia o nosso ego e depois nós continuamos naquele erro. Então nós queremos que nós possamos lá, como diz em João 8,32, conheceremos a verdade e ela nos libertará, e a verdade é Jesus, e o caminho que Jesus quer que trilhemos é o caminho da verdade. E aqui ele vai dizendo: viste-se com toda a couraça da justiça, ser pessoa justa, não ser pessoa desonesta, pessoa que engana alguém, pessoa que quer, vamos dizer assim, pegar algo de um preço e vendê-la mais caro para alguma pessoa. Assim, resumindo, para não ficar grande, uma pessoa que pratica a injustiça. Há várias formas de praticar a injustiça. Então que nós sejamos pessoas que não praticam a injustiça, que sejamos pessoas que vão contra a injustiça, porque Jesus é justo e o que ele quer é que nós sejamos justos. Então ele fala: vistam-se com a couraça da justiça. Então essa couraça representa a justiça, que nós possamos ser pessoas justas diante de Deus primeiramente e também diante do nosso próximo, diante da nossa família. E assim, pessoa justa, ela segue um patamar de justiça. E assim, se a gente for justo, se a gente entende que se a gente tentar viver cada vez mais estes pilares que o apóstolo Paulo diz, um pilar vai fazendo a gente praticar o outro. Então a pessoa justa, ela costuma dizer a verdade. Então primeiro ele fala da verdade e depois ele fala da justiça. Então a pessoa justa, ela costuma dizer a verdade. Então eu creio que eu não vou delongar aqui, porque você já está entendendo o que esta palavra quer dizer. Então está falando aqui
de uma linguagem militar, mas por trás dessas armas militares, dessas armas estão as espirituais, e é isto que o texto, é isto que Deus quer que eu e você entendamos nesta palavra. E vai seguindo no verso 15, falando assim: e calcem os sapatos à prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Então, ele está falando, calce os sapatos, e quando diz aqui a prontidão para anunciar a boa notícia da paz, a prontidão quer dizer o que? Estar preparado para anunciar a notícia da paz. Então, nós temos que ser pessoas que praticam a paz, que vivem a paz. Então, quando a gente vê contenda, que a gente não possa contender, mas que a gente possa trazer a paz, dando um conselho na palavra, falando algo que traga paz para aquele ambiente, para o trabalho, não sei, em qualquer lugar, que nós possamos estar em prontidão, estar preparado para a boa notícia da paz, e a paz que o Senhor Jesus traz para nós, que nós possamos também levar essa paz ao próximo. E diz aqui a seguir no 16, e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos do maligno. Então aqui ele fala do escudo da fé. Então por que o escudo da fé? Porque para combater contra as forças espirituais, eu também tenho que ter a fé. Eu tenho que ter a fé como escudo. A função do escudo é o quê? É proteger-se. Então a fé é acreditar que essas armas espirituais vão me fortalecer no espírito, e assim acreditar que eu vou vencer, que você vai vencer, que nós vamos vencer essas forças espirituais. Então, se fortalecer na fé também é uma das grandes, dos grandes pilares para se fortalecer no espírito. No verso 17, recebam a salvação como capacete. Então, nós seguimos ao Senhor Jesus para ser salvo, e nós temos que acreditar, que buscar. Então, se você estiver buscando a salvação, com certeza você vai estar também alicerçado na palavra, que tem que ser completo. Esses pilares, não basta apenas ter um. Então, como eu disse, se a gente estiver tentando firmar os passos em um, automaticamente nós vamos estar fazendo outro. Então, se você estiver fazendo tudo isso, você vai estar, você vai estar buscando a sua salvação. Então, receba a salvação como capacete. Então, que nós busquemos essa salvação, que nós acreditemos nessa salvação, porque nós não vamos estar aqui para sempre. Aqui é só uma temporada que nós vivemos, e o Senhor está preparando morada para nós lá. Então, que nós possamos buscar essa salvação. Aqui ele diz, receba a salvação como capacete. Então, que para nós receber essa salvação, nós precisamos buscar ela. Então, também é um passo, é um pilar para se fortalecer no Espírito. E aqui ele diz assim, a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhe dá. Então, principal, qual é a função de uma espada? Interessante que até aqui falamos de armaduras que representam armaduras espirituais, físicas que representam as espirituais. Então falamos de armas para se defender. E agora vai seguir falando de arma de ataque. Então todas as armas que falam aqui são de defesa. E essa arma aqui é a arma de ataque. E a palavra de Deus, na parte B do versículo 17, assim, ó. E a palavra de Deus como espada, que o Espírito Santo lhes dá. Então a espada para um soldado, ela é para atacar. Então aqui todas as armaduras foram para se defender. E agora é a arma de ataque, a palavra de Deus. Então, no verso 18, para encerrar, fala assim, façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Então, a espada, a palavra de Deus. A palavra diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, corta dos dois lados. Então ela penetra o coração, penetra o espírito e a alma, e ela está dentro de nós. Então o salmista no Salmo 119, versículo 11, falou assim, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então que nós possamos guardar
esta palavra, que nós possamos ler cada vez mais, entender esta palavra, mas que não fique só na leitura, que nós possamos pedir discernimento espiritual, o que está por trás das Escrituras, que Deus possa te revelar a palavra. Peça isso para Deus e use a palavra como uma arma de ataque para fortalecer também no Espírito. Então, que nós possamos trazer essas armas de defesa e essa arma de ataque, que fala a palavra, a arma de ataque para a minha, para a tua vida, para nossas vidas, para podermos combater contra as forças espirituais do mal. E ele fala, faça tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Por que pedindo a ajuda dele? Porque nós sem Deus nada podemos fazer. A palavra diz que nós sem Jesus nada podemos fazer. Então, nós temos que orar constantemente, ter todas essas armaduras aqui espirituais e também orar, porque nós precisamos ser constantes nesse caminho. Vai ter momentos de falha, com certeza, mas quando você falhar, continue nesse caminho, porque o diabo ele está a todo tempo tentando nos tragar, tentando nos fazer cair, tentando nos fazer desistir do caminho que Cristo está trilhando para as nossas vidas. Um caminho que, se você seguir ele, é o caminho que vai te levar até a salvação. Então, o diabo ele não quer que eu e você nos salvemos. Então, por isso, todo o tempo, ele tenta atrapalhar a nossa vida, principalmente a vida espiritual. Ele usa a seta para afetar nós, afetar as nossas vidas, para fazer a gente cair. Mas o Senhor veio para que eu e você tenhamos vida em abundância. Então, é difícil seguir esses caminhos de Deus, com certeza é, mas também não é impossível e depende de mim e de você querer seguir. Então, para seguir esse caminho, nós temos que fortalecer no Espírito. Então, na primeira parte nós falamos do diabo, de como ele age, e aqui na segunda parte falamos das armas espirituais para se fortalecer. Então, o tema é fortalecendo no Espírito, e aqui na segunda parte os pilares para se fortalecer no Espírito. Então, esta foi a palavra e eu quero ler com você lá no Salmo 125, versículo 2. A gente já está quase encerrando. Salmo 125, o versículo 2. Olha, diz assim a palavra: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está em volta do seu povo o Senhor, desde agora e para sempre. Então, como lemos lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que o diabo está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, rugindo como leão. Então ele é um falso leão, ele está rugindo como leão, ele não é um leão. O verdadeiro leão é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Então ali diz a palavra que ele fica ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então, ele fica tentando, ele tentou Jesus. Se você puder ler lá em Mateus 4, não vou comentar, senão vai ficar um vídeo muito extenso. Mas para você entender, ele tentou Jesus, então ele também nos tenta, e é diário. Ele não desiste, ele é persistente. Então ele está ao nosso derredor. Mas se o Senhor estiver na tua vida, se você estiver vivendo a palavra, tentando fortalecer-se da palavra, fortalecer dessas armas espirituais de defesa e de ataque, que é a palavra de Deus, vai acontecer como no Salmo 125, versículo 2, que diz como estão em volta de Jerusalém os montes. Ali está o Senhor em volta do seu povo. Então, o diabo está ao nosso derredor, mas se nós estivermos vivendo a palavra de Deus, o Senhor vai estar em volta de nós, como diz aqui o versículo, para nos proteger dos dardos do maligno e dos seus principados e potestade. Então, que nós possamos buscar cada vez mais viver o caminho que Deus quer que nós vivamos, para que o Senhor, como diz nesse versículo, que Ele esteja à nossa volta, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Como diz também no Salmo 91, versículo 1. Vamos ler lá? Um versículo conhecido, mas eu gosto de ler, irmão, para a gente gravar isso cada vez mais no coração. A gente fala assim, a gente conhece, é bastante conhecido. É, com certeza. Mas para reforçar, lendo
realmente na palavra. Então, é muito bom a gente, durante o dia, refletir no versículo bíblico, mas a gente ir na palavra de Deus, com certeza é melhor, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, todo ser vivente, praticamente, quase, vamos dizer que muitas pessoas mesmo conhecem esse versículo. Cristãos, não cristãos, conhecem esse versículo. Salmo 91:1, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas se lermos superficialmente, não vamos entender muita coisa. Mas se lermos espiritualmente, está dizendo aquele que habita. Então, para a sombra do Onipotente descansar, para Deus nos proteger, é necessário habitar no esconderijo do Altíssimo. E o esconderijo do Altíssimo é a presença dele, é buscar a presença dele, é tentar habitar cada vez mais nesse esconderijo, se alicerçando na palavra de Deus, se alicerçando cada vez mais, vivendo, praticando, sendo um praticante da palavra de Deus. Então esse foi o estudo de hoje, que você possa habitar no esconderijo do Altíssimo, que você possa estar nos caminhos de Deus, como diz no Salmo 125, versículo 2, para que como assim os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor esteja à tua volta, te protegendo, porque lá em 1 Pedro 5:8 diz que o diabo está ao derredor, mas que você viva cada vez mais e tente cada vez mais se aproximar-se de Deus, para que quando o inimigo das vossas almas vir, o Senhor esteja em volta, nos protegendo, e que seja como o salmista disse, bom para mim é aproximar-se de Deus. Então, quanto mais próximo de Deus, mais proteção dele vamos ter, mais defesas espirituais vamos ter. Então esta foi a palavra de hoje, que você possa, como salmista, cada vez mais se aproximar de Deus. Em nome de Jesus, que Deus fale ao teu coração através desta palavra, que ela possa edificar a tua vida, porque tem edificado a minha. Esta palavra tem falado ao meu coração, e o desejo do meu coração neste canal é que, assim como a palavra fala comigo, que ela fale com você. Amém? Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, no nome do Senhor Jesus.